Para se revelar ao homem, Deus escreveu 2 livros. O primeiro livro é aquele que os teólogos chamam de revelação natural. É a comunicação que Deus faz de si mesmo através da sua criação. Às vezes, quando eu estou andando num lugar muito bonito, eu imagino pendurado nas árvores, nas folhas, nos troncos, bilhetes escritos pela mão de Deus, declarando o seu amor por você e por mim. O teólogo João Calvino diz que para onde o homem lança o olhar, contempla a glória de Deus. O universo está cheio de pistas do seu amor. A Bíblia chega ao ponto de dizer que os atributos invisíveis de Deus, bem como o seu eterno poder e sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo por meio das coisas que foram criadas. O rei Davi, no Salmo 19, declara: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, essa criação é uma criação que nos remete para a fé na existência de Deus. Contudo, ela não é suficiente. Não é suficiente para que nós amemos a Deus, nos relacionemos com Ele pessoalmente. Por quê? Porque em razão do estado do nosso coração, da nossa propensão ao egoísmo e o ódio pelo Criador, nós pervertemos esta revelação. De um lado, nós vemos alguns que, com base nos dados dessa criação, apresentam Deus como um ser tão somente preocupado com a nossa felicidade. Um grande e eterno Papai Noel, que não tem preocupação com a transformação do nosso caráter, que não tem nada a dizer a você e a mim sobre as desigualdades do planeta, sobre as guerras que nós produzimos. Do outro lado, um ser diabólico, um ser perverso, um juiz implacável, que exige de nós idiotices, ou aquilo que nós não podemos dar. Houve religiões, por exemplo, que ensinaram aos seus adeptos a consagrarem à divindade os seus filhos primogênitos. Então, pegava um filho e o matava na perspectiva de comprar o amor do Criador. Então, aí reside um problema nessa revelação. Que problema é esse? Essa revelação nunca foi suficiente para o homem ter comunhão com Deus. O testemunho é universal desse fato. E essa é uma revelação que também não responde muitas questões, sem cujas respostas a vida não tem sentido. Que questões são essas? Por que nós envelhecemos? Por que todos nós temos o vírus da morte? Por que nós duramos pouco? O que vem depois da morte? Por que nós vivemos num mundo de sofrimento, dor, miséria, injustiça? Por isso o cristianismo declara que Deus escreveu um segundo livro, que é chamado de Escritura Sagrada, que tem como mensagem central o Deus que no tempo e no espaço enviou o seu único filho para morrer pelos seres humanos. A revelação geral, ela garante o teísmo. Ela garante, veja só, a relação com o ser a quem os seres humanos chamam de Deus, mas ela não revela o Pai. Ela não revela um Deus que perdoa gratuitamente pecados. Ela não revela um Deus capaz de enviar o seu único filho para morrer pelo homem, a fim de que o homem pudesse receber um perdão justo e se relacionar com Deus livre do fardo da culpa. Portanto, nós precisamos de uma revelação especial. Ambas as revelações apelam para o nosso aparelho cognitivo. Deus não pede para que a gente dê aquele chamado salto do escuro, kierkegaardiano. A Bíblia diz que nós temos bons motivos a olharmos para a criação, de que o mundo tem um Criador e que esse Criador deixou o seu selo no seu livro revelado, as Sagradas Escrituras. Porque era de se esperar que, se Deus tivesse que falar com o homem, ele o fizesse de uma forma muito especial, que a sua voz fosse diferente de todas as demais vozes. Olha, eu convido a ler as Sagradas Escrituras e você submeter a Bíblia a esse teste, a excelência na Bíblia.
Seus textos são magníficos. Eles, devido à sua excelência, revelam a assinatura de Deus, a mesma que vemos na sua criação natural.